Imagine você ser arrancado violentamente do seu núcleo familiar, colocado no porão de um navio nas piores condições possíveis e levado pelo mar para locais completamente desconhecidos. O que para nós hoje parecem cenas de um filme de terror, no passado fez parte da vida de milhões de pessoas. Hoje nós vamos falar de desigualdade racial, que aqui no Brasil, assim como em diversos outros países, ainda está relacionada com elementos que foram construídos há séculos atrás. Entre os vários conteúdos que nós, professores de História, trabalhamos em sala de aula, um especial sempre é destacado: a escravidão. Isso porque falar do período escravista é falar de estruturas que ainda persistem em nossa sociedade, mesmo após várias décadas de abolição da escravidão. Sim, pessoal, isso é o que nós chamamos de ecos da escravidão, ou seja, elementos daquele mundo escravista colonial que até hoje, infelizmente, estão presentes na nossa sociedade. De cara, ao olharmos para o passado, é possível perceber como que a escravidão é um assunto amplo e complexo. Precisaríamos aí de vários vídeos, várias horas para dar conta disso tudo. No entanto, nós queremos aqui destacar alguns mitos que relacionam a escravidão à história, principalmente que estestão aí dissolvidos no senso comum. O africano já estava acostumado com a escravidão, pois ela já existia na África. Para começar, não é possível acreditar que os seres humanos estariam acostumados à ausência de liberdade propiciada pela escravidão. Algumas sociedades africanas seguiam sim a lógica escravista. No entanto, aqui nós temos que deixar uma coisa bem clara. A escravidão que acontecia lá na África seguia regulamentos, lógica, um processo totalmente diferente daquela que aconteceu aqui na América Portuguesa. O africano era mais forte do que o indígena, por isso foi escravizado. Gente, pensa comigo, imagina o vigor físico de um ser humano que foi colocado durante semanas no porão de um navio. Corpos debilitados e pessoas extremamente fragilizadas eram as cenas mais comuns nos portos escravistas. Além disso, chamar os indígenas de fracos é desconhecer toda a lógica de trabalho das sociedades autóctones aqui no Brasil. O africano, ao contrário do indígena, não conhecia o território, logo não poderia fugir. Pessoal, eu fico aqui imaginando a cena de um escravo que tem a possibilidade de fugir, mas não foge porque tem medo de ficar perdido por aí. Tipo algo mais ou menos assim: prefiro morrer trabalhando de graça do que ficar perdido por aí. Não dá, né? É claro que os indígenas conheciam muito bem o território, isso aí nós não podemos negar. Mas daí, dizer que o africano não fugiria com medo de se perder por aí, é forçar a barra. O africano era dócil, por isso aceitou melhor a escravidão. Dócil só se for nos mais belos e pueris sonhos dos donos de escravos. Aqui basta nós lembrarmos das centenas de quilombos, das fugas e das diversas lutas em nome da resistência. É claro que existiram escravos, digamos, mais resignados em relação à escravidão. Agora, generalizar e dizer que todos eles eram dóceis é um pouco perigoso. Os africanos eram todos iguais, uma vez que vinham todos eles do mesmo país. Toda vez que chamamos a África de um país, morre um professor de história ou de geografia. Um minuto de silêncio em honra a eles. Não, cabeção, não se trata de um país, é um continente. O continente africano era e ainda é um local de muitas culturas, tradições, costumes e uma vastidão imensa. Não só amplo em território, mas também diverso em povos, línguas e sociedades. Outro mito importante seria o da total... Só um minutinho. O da total integração do negro na sociedade brasileira após a abolição. Esse mito dá até sono na gente, né? Gente, pensa comigo. Se essa integração tivesse ocorrido de fato, não haveria necessidade de um vídeo nosso aqui da Hydra falando sobre discriminação racial. Certo, Maria? Realmente, a escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Marcas essas que se expressam e têm efeitos em diversas dimensões da nossa vida social. Precisamos entender que no Brasil não é apenas a estratificação econômica que produz desigualdade entre indivíduos e grupos. A estratificação simbólica é o tipo de produção de desigualdades em uma sociedade a partir de critérios não econômicos, como, por exemplo, a profissão, a idade, a religião, entre várias outras.
Essas formas de desigualdades, às vezes, são menos faladas do que a desigualdade econômica, principalmente no nosso país, o Brasil. Porém, elas são muito poderosas para produzirem opressões sobre grupos sociais. E o pior, por estarem presentes nas dimensões da cultura, das tradições, do nosso imaginário, elas se tornam muito mais difíceis de serem combatidas do que a estratificação econômica. É importante destacar aqui que existem dois tipos de estratificação simbólica que são muito presentes no Brasil. É a estratificação racial e a de gênero. Elas têm efeitos perversos sobre nossa sociedade que precisam ser tornados visíveis. Hoje, o nosso foco é a estratificação racial. Como o Baião já falou, as raízes desse tipo de desigualdade encontram-se nos séculos de escravidão que aconteceram aqui no Brasil. Outro fator que reforça a estratificação racial no Brasil é a maneira como a abolição foi realizada, sem a concreta inclusão dos negros na sociedade. Hoje, em nosso país, existe uma série de desigualdades de oportunidades entre negros e brancos. Isso porque o racismo está internalizado culturalmente e se expressa em diversas práticas de forma profunda. Vejamos alguns dados. Os negros são disparados as maiores vítimas de violência no Brasil. Representam 66% desse grupo. Os negros brasileiros estão mais propensos a viverem em condições de extrema pobreza do que a média nacional. Apenas 8% dos negros e 11% dos pardos em 2013 possuíam diploma de ensino superior. Em 2007, apenas 3,5% dos cargos de alto escalão em grandes empresas eram ocupados por negros. Só 17% dos cargos de gerência eram ocupados por esse grupo, assim como apenas 17% dos cargos de supervisão também eram ocupados pelos negros. A posição do Brasil no IDH é a 85ª. Se considerássemos apenas as condições de vida da população branca, a posição do Brasil subiria para a 65ª. Agora, se avaliássemos apenas as condições vividas pelos negros, nossa posição cairia para a 102ª. Todas essas desigualdades não são produzidas espontaneamente. Elas são frutos dessa estratificação histórica e, por isso, precisam ser trazidas à tona para que a gente possa discutir e pensar em soluções no intuito de reduzir tamanhas disparidades. Caminhamos para uma conclusão refletindo sobre um conceito caro para a filosofia e para as ciências sociais, que é a alteridade. Ao vivenciar a alteridade, por exemplo, a ciência nasce. Nós vemos a crise do pensamento mitológico e o surgimento do pensamento filosófico quando comunidades antigas, lá na Grécia Antiga, começam a ter contato umas com as outras. Ver e perceber o outro e a sua cosmovisão fez com que minha própria comunidade fosse questionada. Imagine várias comunidades que apenas conheciam a sua identidade entrando em choque por reconhecerem a alteridade. Desconstrói-se o mito e busca-se o logos, a razão, a lógica, de forma que a gente passa a entender o universal no lugar do particular. Platão e Aristóteles, no século V a.C., já tratavam do tema da alteridade, do reconhecimento do outro a partir do contraste com o eu, do diverso versus o singular, da multiplicidade versus a unicidade. Dentre outros filósofos, Hegel, um pensador caríssimo para a filosofia, também trata da alteridade. Essas citações breves aqui devem servir de aprofundamento para o seu estudo do tema. Infelizmente, não dá para entrar neles e te explicar a dialética do senhor e do escravo, a alteridade em Platão e Aristóteles. Pesquisa um bocado aí. Textos e referências para o seu estudo e para esse aprofundamento estão lá no site. A partir desses e de outros pensadores, vamos nos contentar por ora com uma definição de alteridade como sendo o contrário da identidade. Se a identidade identifica-se com eu, a alteridade se dá com o outro. Então eu te pergunto, qual a relação do eu da identidade com o outro da alteridade? Ou ainda, existe identidade sem alteridade? Hegel dirá que não. A minha identidade só seria reconhecida, afirmada, existente no contato com o outro. Para ilustrar, veja que você conhece o colorido por conta do contraste com o preto e com o branco. E dentro da categoria cores ainda, você distingue várias cores diferentes. Cada uma dessas identidades só existe pelo contraste com a diferença, pela alteridade. Se tudo fosse azul, azul não existiria. Aí sua cabeça trava agora, né? Mas a gente chama azul de azul para não confundi-lo com outras cores que têm identidade semelhante, mas que são reconhecidas pela alteridade. Deu para entender? Agora, pense em como eu posso me portar na relação com o outro que é diferente. Se a gente tivesse tempo nesse vídeo, eu ia tocar a musiquinha do Lulu Santos aqui agora, e você ia curtir o negócio, mas tá muito corrido. Deu para colocar?
Agora pense em como eu posso me portar nessa relação com o outro. Se eu não entender que nessa relação eu me significo e ele também, eu caio no erro boçal de afirmar a minha identidade e desprezar a alteridade. E esse erro é o que justifica todo tipo de racismo, preconceito e tudo que fundamenta essas desigualdades que a gente está falando aqui. Gente, é bizarro. Ao perceber o que é diferente, pode acontecer de apenas por ele ser diferente eu julgar como inferior. Repara bem, aquele que é diferente o é porque ele difere da maioria. Então eu e meus pares nos achamos melhores do que ele porque estamos em maior número e somos iguais. Se eu não passo por esse processo, eu não reconheço o outro com empatia e não vivencio a alteridade. E eu preciso me dar conta que é esse reconhecimento que faz dele sujeito e que faz de mim também sujeito quando recebo tal reconhecimento dele. Esse processo de troca nos faz únicos e ao mesmo tempo diversos, mais dignos. Viu que é possível a gente ser medíocre, reforçar a igualdade, desprezar a diferença e ficarmos dando mais crédito ainda a todo esse racismo, preconceito, a todas essas sequelas do não reconhecimento da alteridade? E aí, gostaram do vídeo? Então curtam aqui, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, falem com os amigos, vão lá na página do Facebook. Bom, e aguardem, porque no nosso próximo vídeo nós temos uma questão muito interessante. Mulherada, vamos falar de estratificação de gênero.